Fala Nação Tricolor, essa semana a gente tem uma edição especial, olha quem tá aqui do meu lado. Hoje é sexta-feira, estamos na véspera do clássico contra o Corinthians e ele vai responder as suas perguntas que você enviou lá no spfc.net. Mas a gente tem que começar com um assunto que não quer calar. Domingo você joga? Olha, farei o possível para isso. Graças a Deus, ontem consegui treinar bem. Treino bem. Hoje também. Espero que amanhã eu também consiga treinar do mesmo nível, sem dor, sem incômodo nenhum. E aí depois eu conversar junto com a comissão técnica para a gente definir. Então ainda é dúvida? Sim, ainda sou dúvida, não tenho confirmação ainda, mas farei o possível para que eu esteja bem, confortável e que eu possa ajudar, né? E como que foi essa sua lesão no jogo contra o ABC? Então, num treinamento, 3, 4 dias atrás, eu tive uma hiperflexão no joelho, que eu fiz uma jogada, fui dar um carrinho, acabei caindo e meu joelho ficou meio preso atrás. E essa dor veio aumentando, joguei o clássico com um pouco de incômodo. No jogo contra o ABC, no primeiro lance que eu tive, acabei sentindo, na hora que eu prendi o pé no chão, fiz o impacto, senti um estralo. Mas graças a Deus não foi nada grave, né? Fiz o exame, só foi um pouco de foi o medo de todo mundo naquele momento, todos os torcedores, quando já bateu um desespero. E o meu também, pode ter certeza. Eu que já tive uma lesão no joelho esquerdo, fiquei meio triste naquele momento, não sabendo o que era, mas com bastante confiança que não seria nada grave, que pelo fato de eu estar sentindo um incômodo antes, às vezes um momento ali que eu fiz algum movimento me deu um calendário também, né? Muito jogo, muito treino, muito jogo, mal descansa. Acaba não tendo descanso nenhum, acaba não tendo muito tempo para você fortalecer, que é o mais importante para nós. Mas o importante é que eu estou bem, consegui recuperar bem, consegui treinar bem ontem, hoje novamente. Espero que amanhã não tenha nenhum imprevisto e que eu possa estar bem. Torcemos para que você esteja lá então no clássico. Deixa. Rodrigo, vamos lá. Acho que todo mundo, todos os torcedores, foram mais de 400 perguntas, muita gente mandando mensagem de carinho, de apoio também, depois eu vou te mostrar. Em geral, o que eles querem saber nesse meio do ano, agora temos proposta da Lazio por você e hoje saiu de manhã na Gazeta dello Sport que seria a Roma que estaria interessada em você. A gente tem que ficar triste, você deve ir embora no meio do ano, tem alguma visão sobre isso? Olha, eu sou sempre bem claro nisso. Eu tenho um sonho de jogar um dia na Europa. Agora, quando vai ser isso, eu acho que eu coloco nas mãos de Deus para definir isso. Eu sou muito feliz em São Paulo, fui formado aqui, devo tudo a São Paulo. É uma família aqui já para você, família, né? Muitos anos de profissional na base. Tenho mais de 10 anos de clube, então eu tenho um carinho muito especial pelo São Paulo. Isso eu sempre deixo bem claro. O que for acontecer do meio do ano para frente, eu deixo na mão dos meus empresários, na mão do São Paulo também, porque a gente também tem que avaliar as duas partes, se vai ser um negócio bom para o São Paulo, vai ser um negócio bom para o Rodrigo Caio. Então, pode ter certeza que enquanto eu estiver aqui eu vou honrar da melhor forma, vou dar o meu melhor sempre, vou procurar evoluir, procurar conquistar os meus objetivos pessoais, coletivamente também, que é o mais importante, e jogar porque é assim que eu sou feliz. Se o São Paulo continuar precisando de você, então pode ser que você continue ainda até o final do ano, por exemplo. Com certeza. Hoje o meu pensamento é esse. Não tenho nenhuma proposta oficial, não tenho nada concreto, então o meu pensamento é jogar o máximo possível. Seu pensamento é São Paulo agora, com certeza. Então, que isso fique bem claro, bacana. Esse é o meu pensamento. Rodrigo, você passou por vários técnicos, né? Pelo Osório, pelo Bausa, Tite na seleção, e agora pelo Rogério Ceni, que você viu como goleiro e agora como treinador. Você consegue comentar um pouquinho sobre esses técnicos, o que você vê de característica do Rogério, por exemplo, em relação ao Tite, das passagens, a maneira de treinar? Consegue comentar um pouquinho sobre isso? Todo esse tempo que eu estive aqui no São Paulo, eu tive 3 treinadores que eu valorizo muito, porque me marcou muito, que foi o Paulo Autuori, o Osório e agora o Rogério. São 3 treinadores que... Paulo Autuori em 2013? Em 2013. Aquela época que a gente quase
Isso, que a gente estava num momento muito difícil, mas é um cara extremamente competente. Sim, internamente. De um caráter muito grande, um cara que eu admiro muito. O Osório teve uma pequena passagem, mas um cara que acrescentou muito para todos os jogadores, principalmente para mim. Eu cresci muito com ele. E o Rogério hoje, dispensa comentários pela qualidade dele. Eu sabia que ele seria muito bom, mas não imaginava que seria tanto. Essa é a verdade. Quando você o via como goleiro com aquela visão de jogo, você já imaginava que seria um bom treinador? Eu já imaginava que ele seria um excelente treinador. Pela inteligência que ele tem, taticamente, e pela cobrança, pela vontade que ele tem de vencer, pela vontade que ele tem de treino. Hoje a gente treinando, treino ele fica em cima, ele tá hoje junto. A gente treinando e ele motivando todo mundo, se tendo que criticar, ele critica, para o jogador crescer, para o jogador tentar mais. Então acho que isso aí é importantíssimo. Então a gente fica muito feliz com isso e a gente espera que dentro de campo a gente possa contribuir da melhor forma para que a gente possa vencer. Porque títulos que deixam o treinador cada vez melhor. Eu acho que isso aí é o mais importante. O Rogério não veio para o São Paulo, não voltou para o São Paulo como treinador para ser mais um. Ele quer vencer títulos. E esse é o nosso objetivo também. Então a gente espera que juntos a gente possa colocar o São Paulo no seu devido lugar. Você lidou com vários elencos, vários técnicos. Você acha que essa característica do Rogério estar em cima o tempo todo é o que mudou nesse elenco? Do ano passado nós tivemos poucas mudanças de nomes, certo? Algumas contratações pontuais, alguns nomes para rodízio, mas mudou muito o elenco, isso é visível no dia a dia, em campo, na forma como vocês, taticamente, enfim. Você acha que esse jeito do Rogério lidar, foi isso que mudou tanto vocês de um ano para o outro? Eu acho que sim, a cobrança diariamente, acho que isso aí faz com que o jogador tem um nível de atenção muito grande, sabendo que a qualquer momento, se você demole, o seu companheiro vai tomar o seu lugar. Isso ele deixa bem claro, então isso é importante. Você vê o Rogério fazendo um rodízio muito grande, colocando todos os jogadores para jogar, mostrando que todos os jogadores são importantes, então isso aí faz com que a competitividade dentro do elenco seja muito grande e faz com que a equipe cresça. Por mais que em alguns momentos muitas pessoas criticam, falam, o Rogério está mudando muito, o Rogério está fazendo isso, o Rogério está testando, testou 5, 6 zagueiros, mudou toda a formação, mas isso é necessário nesse momento, porque a gente está começando o ano, é um momento que o time vem crescendo e todo mundo tem que crescer junto, todo mundo tem que crescer, porque na hora que chegar no momento decisivo, que é em abril, que é mata-mata, é um jogo em casa ou tô fora, se você perdeu, você está fora da competição, todo mundo tem que estar no mesmo nível, isso aí faz com que a equipe cresça. Então eu acho que isso aí é importantíssimo. Apesar do rodízio, o ambiente entre vocês é saudável? Muito saudável. Treinamento, todo mundo um buscando o seu espaço, cada um competindo lealmente, e isso aí é importante, faz com que a equipe evolua. Eu acho que em uns anos atrás isso não tinha essa cobrança, não tinha esse momento que se eu der mole, eu vou perder minha posição. Não tinha isso. Hoje a gente vê isso, que não tem 11 titulares, tem 20, tem 23. Se você der mole, você vai sair. Então eu acho que isso aí é o mais importante no meio. Ai, fico orgulhosa de vê-lo falando como torcedora, gente. Renovação. Você está no processo de renovação há meses com o São Paulo. Essa renovação vai sair? Vai sair. A gente vem conversando diariamente. Eu procuro ficar um pouco de lado disso para me concentrar somente em jogar, mas meu empresário vem conversando com o São Paulo, vem entrando em acordo, e eu acho que o mais breve possível a gente vai acertar isso. Existe algum X na questão para definir a renovação? Não, é questão de detalhes, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma melhor ali, uma questão minha, uma questão do São Paulo aqui, então isso é a renovação, então com tranquilidade, com paciência, a gente vai resolver isso aí o quanto antes. Você já pensou em alguma vez na hipótese de jogar sua carreira inteira aqui no São Paulo? Olha, isso já veio na minha cabeça. Já passou? Já passou. Por eu ter sido formado e eu sempre fui São Paulino. Essa é o grande orgulho meu. Já criou a identidade. Sim, o grande orgulho meu e da minha família. Meu pai é fanático, meu irmão, minha mãe também. É de berço, então? É de berço. Meus pais sempre torceram para o São Paulo. Então, eu sempre tive um orgulho muito grande de jogar no São Paulo. Então, isso já passou na minha cabeça. Sabemos que é muito difícil pela projeção sua de carreira, por você
ter um objetivo também, um sonho de jogar um dia na Europa, mas pode ter certeza, se um dia eu chegar a sair, na minha volta, minha primeira opção será sempre o São Paulo. Pelo carinho, por tudo que o São Paulo já fez por mim, desde os meus 12 anos, quando eu cheguei em Cotia. Então, pode ter certeza que o meu carinho vai ser sempre muito grande. Então, já aproveito para matar outra pergunta. No Brasil, você jogaria em outro clube? Pode ter certeza que a minha opção sempre será o São Paulo. Sempre será o São Paulo. Eu estou na Europa, quero voltar. Pode ter certeza que se as portas estiverem abertas aqui, eu voltarei para cá. Na Europa, tem algum time especial que você gostaria de jogar? Olha, eu acho que quando você é jovem, você sempre tem sonhos, né? Como a gente estava conversando antes aqui de videogame, sim, você jogar com um time, você jogar com outro. Você escolhia qual? Olha, eu sempre gostei muito do Real Madrid, sempre gostei muito. É uma equipe que, quando tinha o time dos Galácticos, que tinha os brasileiros, o Ronaldo, o Roberto Carlos, então era um time que eu gostava muito, que eu assistia bastante e sempre me encantou muito pelo futebol que jogava. Bacana. Você aceitaria alguma proposta do futebol chinês? Nesse momento não. Por eu ser novo, claro que hoje a gente vê o futebol chinês como uma questão financeira absurda, né? Comercial. É absurdo o que eles estão fazendo com o futebol. Mas nesse momento da minha carreira, tenho 23 anos, estou em crescimento ainda, em projeção de seleção, projeção de ser reconhecido na Europa. Nesse momento eu não pensaria. Não me passa. O futebol é a Europa, no caso. Eu acho que eu estou há 7 anos aqui no profissional. Evoluí muito, cresci muito como jogador. Nunca imaginava, quando eu cheguei aqui em 2011, eu não imaginava que eu teria 210 jogos com a camisa de São Paulo. Porque a concorrência aqui é muito grande. E quando eu cheguei foi muito difícil para mim me firmar. Você passou por jogos terríveis, né? Muito. Se eu não me engano, pode me corrigir, você estava no 5x0 do Corinthians. Minha estreia. Foi sua estreia, exatamente. Minha estreia como profissional. Então eu passei por momentos muito difíceis aqui. Muita gente pega e fala, hoje você está no São Paulo, hoje você tem muita moral, mas não é isso, eu não vejo isso. Eu vejo tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei, para ter um reconhecimento, para chegar a ser titular do São Paulo, a chegar na seleção. Então, foi estágios difíceis que eu passei, que eu tive muita tranquilidade, muita confiança no meu futebol, acreditando que eu ia evoluir a cada momento e que eu ia conseguir. Porque eu não queria passar no São Paulo, subir da base como uma aposta, chegar no São Paulo e não vingar. Como muitos jogadores da minha idade, mais velho que eu, que jogava muita bola na base e chegou aqui e não conseguiu jogar. Então, esse é o meu maior orgulho. De eu ter chegado no São Paulo, ter conseguido me firmar. Agora, o que eu preciso e que eu desejo muito é ganhar um título de expressão. Esse é o meu maior objetivo aqui no São Paulo. Ganhar uma Copa do Brasil, ganhar um brasileiro, um Campeonato Paulista, que seja. Ganhar um título, eu acho que isso aí é o meu maior objetivo. Estamos torcendo muito por você. E vamos conseguir, temos tudo para isso. E falando nisso, você lembra da sua primeira convocação? Lembro, foi para a Copa América. Com o Dunga, foi uma surpresa muito grande. Foi surpresa? Você não imaginava mesmo? Não imaginava, porque tinha 40 nomes, uma alegria muito grande de só estar entre os 40. Logo em seguida saiu a lista dos 23 para a Copa América Centenário e meu nome estava lá, então foi uma alegria muito grande. Desfrutei muito desse momento, procurei aproveitar, procurei tirar todos os proveitos disso com jogadores experientes, jogadores de nível mundial, e eu estava num nível muito bom. Eu acho que isso é o mais importante. Você vê que o seu futebol vem crescendo e você está num nível de você competir com grandes jogadores, que muitos estavam na Europa. Então isso aí para mim foi uma alegria muito grande. Acho que a nação tricolor inteira se emocionou te vendo com a medalha de ouro, né? Sim. Agora nas Olimpíadas. Para você foi... Esse foi acho que o orgulho máximo, né, para mim. Um dos dias mais felizes, com Muito, certeza. Muito. Eu sempre falo, é difícil eu chorar em momentos assim, mas esse foi um momento que chorei muito pela alegria. Eu olhar para meu pai, para minha mãe na arquibancada, eles chorando, desesperados, não acreditando naquele momento.
Então foi um momento único para mim, que eu guardo. Muitas vezes eu acordo pensando nisso, pensando nesse momento, olho a medalha que eu ganhei, olho fotos que a gente tirou naquele momento. Então foi um momento que ficou marcado na minha vida e vai ficar marcado não só para mim, mas para toda a nação brasileira. Outro momento que com certeza vai te marcar vai ser o título aqui. Eu tenho certeza que vai ser tão grande quanto esse dia. Esse vai ser um momento de muita alegria. E eu conto os dias para isso, pode ter certeza. Lá atrás, você lembra de algum jogador que te inspirou quando você estava começando? Sempre gostei muito do Ronaldo Fenômeno. Por mais que ele não seja da minha posição, mas foi um jogador que eu me inspirei muito por tudo que ele passou na vida. Muito sofrimento, vencer, né? Lesões, momentos difíceis, e ele superou tudo. É um jogador que, pela força que ele teve, por tudo que ele representa para o nosso futebol, eu acho que foi um jogador que eu me inspirei muito. Até hoje, zagueiro ou volante? Zagueiro. Zagueiro. Com certeza. Rodrigo, foi você que conversou com o treinador, não lembro quem era o treinador na época, quando você foi jogar de zagueiro. Foi você que sugeriu ou o treinador viu em você qualidades de zagueiro para fazer você render mais? Então, quando eu cheguei na base de São Paulo, eu sempre fui zagueiro. Mas de 15 para 16 anos eu tive uma lesão no joelho direito, eu fiquei 10 meses parado. E quando eu voltei, também pela questão da minha qualidade, de sair jogando, de fazer bastante gols, ele pegou e falou que gostaria de colocar eu de volante. Mas eu não queria, porque eu sempre joguei na base de zagueiro, e era onde eu sentia que de zagueiro meu nível era mais alto. Então, cheguei no profissional de volante, tinha jogado um ano na base de volante, cheguei no profissional de volante, mas não era a posição que eu me sentia confortável. Estreiei de volante, joguei em 2011 alguns jogos, joguei em 2012 alguns jogos de volante. Em 2013 eu estava na seleção sub-20, a gente ia disputar o Sul-Americano, o Ney Franco, a última convocação, a gente foi campeão num torneio que teve na Argentina, a gente ganhou da Argentina na final e fiz o gol do título. E o Ney Franco saiu da seleção sub-20 e veio para o São Paulo. E aí eu comecei a jogar alguns jogos e tal, mas a gente ia ter o Sul-Americano no final do ano. Mudou o treinador não me levou. Em 2013, começo de 2013, eu fui para a base. Voltei para a base para jogar a Taça São Paulo. Joguei a Taça São Paulo, retornei para o profissional e comecei a jogar de volante. Jogar com o Ney Franco. Quando o Ney Franco saiu do São Paulo, o Paulo Autori veio para o São Paulo. E aí machucou todos os zagueiros do elenco. Só ficou eu que eu jogava de zagueiro, e o Milton Cruz sabia que eu jogava de zagueiro. Então o Milton Cruz pegou e falou: o Rodrigo joga de zagueiro. E aí o Paulo Autori me colocou de zagueiro, joguei um jogo, joguei 2 jogos. Aí eu peguei e cheguei no Paulo Autori e falei: não quero mais sair da zaga. É aqui que eu sempre joguei, eu esperei essa oportunidade, então eu quero jogar de zagueiro. Você se encontrou. E aí foi. Aí mas chegou alguns treinadores aqui que sempre queriam me colocar. Não, mas a gente precisa de uma boa saída de bola, a gente precisa de uma marcação maior no meio. Aí me adiantava. Aí eu jogava 2, 3 jogos, retornava para a zaga. Aí jogava de zagueiro, aí chegava um treinador: você vai jogar de volante. Jogava alguns jogos de volante, retornava. Mas aí depois eu me firmei de zagueiro, e é onde eu me sinto mais confortável. Você lembra qual foi a partida mais difícil pelo São Paulo? Olha, teve um jogo, eu não lembro o time, eu acho que foi a Universidade do Chile, que a gente ganhou de 4-3 na Sul-Americana. Que o Rogério pegou muito. Eu acho que esse jogo aí foi um jogo mais difícil que eu tive aqui no São Paulo. Um dos mais. Um dos mais difíceis para ver, com certeza. Acho que foi um dos jogos mais difíceis que teve aqui. E o melhor jogo? Existe um especial? Pra mim? Teve 3 jogos especiais pra mim. Quais? Quando eu marquei individual o Neymar, por mais que eu fui expulso, no primeiro tempo eu fiz uma boa partida, consegui anular ele. Ganhamos o jogo de 3-2 do Santos no Morumbi. No Pacaembu, quando a gente ganhou de 3-2 do Corinthians e eu fiz o gol da vitória. Eu me lembro. E o terceiro, ano passado, quando eu fiz o gol contra o Fluminense, que a gente estava num momento muito difícil, eu fiz o gol da vitória e a gente deu uma respirada. Esses foram os 3 jogos que pra mim ficou marcado aqui no São Paulo.
Eu já ia te perguntar qual foi a pessoa mais difícil de marcar. O Neymar está entre uma delas. Ah, com certeza, com certeza. Eu tive só essa vez a marcação individual nele. Consegui marcar bem ele no primeiro tempo. Infelizmente, ele fez a falta em mim no primeiro tempo e eu acabei puxando ele logo em seguida e o juiz me deu amarelo no segundo tempo. Uma falta que eu fiz, eu tomei o segundo amarelo e fui expulso. Mas sem dúvidas nenhuma. Um jogador muito rápido, habilidoso, que Difícil de marcar. muito difícil de marcar. E o Prato também. 2 atacantes que eu senti bastante dificuldade não, eu acredito que no meu DVD que eu tenho de jogos, a maioria das jogadas foram com esses 2 atacantes, o Prato e o Paulo Guerreiro. Os meus melhores lances. Foram 2 centroavantes que é muito difícil de marcar pela qualidade que eles têm, mas que eu sempre tive bons aproveitamentos. Chama Renata Cicucci o nome da torcedora, que colocou o seu nome no filho dela, que já está com 3 anos, ela te homenageou. Que legal. E vindo de uma dessas, você se considera hoje já um ídolo na torcida de São Paulo, da história? Olha, eu não me vejo ainda como um ídolo. Eu acho que para você ser ídolo de São Paulo, você precisa ganhar títulos, né? Você precisa colocar, como sempre o Rogério fala, colocar seu quadro na parede. Eu acho que isso você se torna um ídolo, como o Lugano é um ídolo, pelo que ele representou em 2005, pelo que ele ganhou aqui no São Paulo. Eu acho que para você se tornar ídolo, você tem que ganhar títulos. Eu acho que eu sou uma pessoa especial para o São Paulo, por eu ter sido formado na base, ter tido uma sequência muito boa. Hoje eu me sinto muito bem, me sinto que sou um dos jogadores principais do elenco e eu acho que para mim isso é muito importante. Mas eu espero me tornar um ídolo e para isso eu preciso ganhar títulos, eu sei disso. E eu espero que esse ano eu possa ganhar títulos, ano que vem a gente possa ganhar títulos e assim eu vou me considerar um ídolo, pode ter certeza. E acho que o mais importante que a torcida considera também, você passou por momentos dificílimos aqui dentro, nem por isso você foi embora, sim. Você superou, como você falou do Ronaldo Fenômeno que supera, você também superou esses momentos e está aqui hoje. Esse é o maior orgulho nisso, não ter desistido nunca. Em momentos eu vou embora de São Paulo, eu quero jogar, eu preciso jogar, eu era muito novo, eu tinha 18, 19 anos. Não, eu preciso ir embora, eu preciso sair para um lugar para mim jogar, depois eu retornar com um pouco mais de bagagem. Mas em nenhum momento o São Paulo abria essa cogitação, sempre acreditando em mim. Então, para mim ficar, para mim evoluir, para mim crescer. E eu sempre trabalhando e até as oportunidades aparecerem eu indo crescer. E eu crescendo a cada dia. Eu acho que isso foi fundamental para eu chegar hoje em 2017, consolidado, como uma das peças fundamentais do elenco. Eu acho que isso para mim não tem satisfação maior. Você passou por muitos companheiros de dupla de zaga. Tem algum que você aprendeu mais? Tem algum que você se identificou mais jogando do lado? Você falou, essa parceria deu muito certo. Olha, hoje eu jogo mais com o Maicon. É um companheiro que eu gosto muito. Tivemos ano passado um bom campeonato brasileiro. Tivemos uma sequência muito boa, tomamos muito poucos gols. Eram os menos vazados, inclusive. Isso. Mas aqui no São Paulo, na época do Osório, eu tive uma parceria com o Lucão, que para mim, eu e ele um completava o outro. Muito questionado pela torcida. Muito questionado. Eu fico muito triste por isso. Ontem eu vi uma coisa que eu fiquei indignado mesmo. No Instagram do São Paulo postaram uma foto dele de parabéns pelo aniversário dele, muita gente esquecendo que é o aniversário do Lucão, criticando, xingando, ofendendo, e eu acho que isso aí é coisa, primeiro, pessoas que não tem nenhum pingo de caráter. Eu acho que isso aí e eu comentei na foto. Comentei na foto no Instagram. Falei que isso eu nem lembro muito o que eu comentei, mas porque, primeiro, é um amigo meu pessoal, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e por tudo que ele passou aqui, sinceramente, se fosse qualquer outro, não aguentaria.
Não aguentaria porque... A pressão interna e externa, E principalmente eu a acho, externa. eu acho que ninguém lembra que ele tem apenas 20 anos. Que é o que mais pesa. E eu tenho 23 anos, eu não sei se eu aguentaria isso. Eu já aguentei muita coisa, de lesão, de ficar 10 meses parado, 6 meses. E eu aguentei. Mas esse, vamos lá, pegar no pé, essa pegada no pé que a sim, torcida o cara fez, não poder fazer nada, o cara não poder sair na rua para pessoas criticar. Então eu acho que isso... ser vaiado em campo. Isso é pela triste, torcida. é triste. Mas ele foi um parceiro que eu me dei muito bem. Tivemos uma época com o Osório muito boa. O Osório, muito estilo do Rogério, gosta muito de sair jogando, arriscar mesmo, sem dar chutão, o zagueiro carregar a bola. Então foi uma época que a gente se destacou muito. Na última convocação ficou um pouco frustrado porque o Tite não chamou, ou se preparando para a próxima? Olha, entendeu? não, O momento. Na nossa vida a gente tem que trabalhar. Eu penso nisso. Não posso ser hipócrita aqui e falar que eu não queria estar lá. Pelo contrário, queria. E quero. E tenho certeza que tenho condições de estar lá. Mas para isso eu preciso estar trabalhando dia a dia. Tem 4 zagueiros lá de muita qualidade. Tem muitos outros zagueiros de muita qualidade no futebol brasileiro, futebol mundial. E eu preciso estar jogando em alto nível. Eu sei que se eu estiver em alto nível eu vou ter condições de brigar de igual para igual com todos eles. Nesse momento não fui convocado. Acho que todo jogador, quando está na seleção e não vai convocado na convocação seguinte, precisa refletir o que você precisa melhorar, o que você precisa crescer, para que na próxima você esteja. E é isso que eu faço. Me sinto muito bem hoje, me sinto que tenho muito a evoluir e é o que eu vou continuar fazendo. Temos ainda praticamente 2 anos, 1 ano e meio para a Copa, e o meu objetivo é esse, estar na Copa do Mundo 2018. Vou aproveitar então a deixa já para te perguntar. Hoje, no Mundial, qual seria o melhor zagueiro para você? Sérgio Ramos. Eu acho ele completo. Muito técnico, jogador que tem muita qualidade com a bola nos pés, e eu vejo o zagueiro assim, porque muita gente pega e fala, zagueiro tem que zagueirar. Eu acho, em certos momentos sim, mas na maioria dos momentos o zagueiro tem que ter a qualidade de sair jogando, porque se você sai jogando, você potencializa o nosso ataque a fazer mais gols. O ataque começa no zagueiro. Sim, a bola inicia de lá. Se eu dar um chutão pro Wellington Nem brigar com um zagueiro de 1,90, ele não vai ganhar. Agora, se eu pegar e sair tocando e a bola chegar no pé do Wellington Nem, pela velocidade que ele tem, contra um zagueiro de 1,90 m, ele vai ter vantagem. Então, por isso que eu acho que hoje, nível mundial, é o melhor zagueiro do mundo. Contra que atacante do mundo você gostaria de não jogar hoje? Boa pergunta, viu? Mas, sem dúvidas nenhuma, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, esses são os atacantes que são muito difíceis de marcar. Mas com certeza, pela evolução dele, pelo crescimento que ele tem. Ontem a gente assistiu o jogo contra o Uruguai e é difícil pegar ele. Mas eu digo assim, são difíceis de marcar, mas não impossível. Pelo contrário, a gente que joga ali atrás, a gente tem que dar um jeito. Diminuir o espaço, pressionar, e eu acho que é difícil, mas não pode ser impossível. A gente tem que fazer alguma coisa para que a gente possa anular a jogada deles. E eu espero que um dia eu possa marcar eles. Você de repente estava no profissional, virou Rodrigo Caio da torcida do São Paulo, e aí você começou a andar na rua e os fãs começaram a pedir foto para você. Eu acho que é muito, muito gostoso você ser reconhecido, você ver que a torcida tem um carinho especial por você. E eu acho que o mais bacana, na minha opinião, todos os tipos de torcida, eu acho. Acho que isso é legal. Não era só São Paulo. Não é só São Paulo. Todo mundo te respeitar. E eu vejo isso. Quando eu saio na rua, palmeirense, corintiano, santista, todos me respeitam da mesma forma. E eu acho que isso é bacana você ver nas pessoas. Claro que o carinho sempre maior dos São Paulinos, pelo que você faz, pelo que você representa.
todo mundo vendo que você sempre dá o seu melhor, eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que as pessoas têm que ver muito isso. Às vezes a gente vê, eu não sou muito de rede social, mas tem os torcedores de rede social que critica, que te xinga, mas eu acho que isso aí é algo normal, que a gente tem que encarar da melhor forma possível. Mas eu acho que é bacana, é gostoso você ver os torcedores tendo um carinho especial por você, e eu espero que cada vez mais cresça isso e que eu tenha o respeito de todos. Eu acho que isso é o mais importante. Você lida bem com as críticas? Bastante, mas em alguns momentos eu respondo nas minhas redes sociais, converso com a pessoa, o porquê ela acha isso, o porquê da crítica. Então eu acho que isso aí eu acho que muitas pessoas passam do limite, né? Aí você tem que ignorar isso, mas quando a pessoa fala, você está jogando mal, você está isso, você está aquilo, aí eu acho que vale a pena você conversar, eu converso, eu respondo, às vezes manda no meu direct, eu respondo em algumas pessoas, mas isso aí faz parte da nossa vida. Eu procuro sempre entrar dentro de campo para dar o meu melhor. Errar, eu vou errar. Agora, na minha vida, eu sempre vou dar o meu melhor. Então, eu acho que se as pessoas querem me criticar, é algo que, sinceramente, para mim não vai afetar em nada. Pelo contrário. Até porque, às vezes, o time está passando por um momento Sim. ruim, né? Então, Sim. o torcedor está chateado, às vezes, com um ataque e ele manifesta para todos os jogadores. É que o duro, principalmente nesse momento que a gente vem tomando muitos gols, as críticas vêm só para os zagueiros. Sim, principalmente. Isso é normal. Eu acho que a visão do torcedor, a responsabilidade maior é dos dois zagueiros, tudo bem, mas eu sempre vou para o outro lado. Como eu acabei de justificar a questão do Sérgio Ramos, se a gente faz tantos gols, a gente inicia jogadas lá de trás. A gente começa tocando a bola lá de trás. A bola chega no pé do Luiz Araújo, redonda, para ele pegar a bola e ir para cima. Você imagina se eu pegasse a bola e chutasse a bola para frente, para ele dividir a bola com o Maicon, que tem 1,92 de altura. Ele não vai ganhar nenhuma bola. Agora não, a gente só faz gols porque a gente inicia a jogada lá de trás. Não estou falando que os méritos é só meu e do meu companheiro de zaga. Não. O mérito é do volante que vem buscar a bola, do volante que o meia vem buscar a bola, do meia que o atacante vem buscar a bola, e a gente vai construindo as jogadas. Eu acho que isso aí é o mais importante no futebol. Então as críticas não tem que ser só na zaga. Tudo bem, em alguns momentos a gente errou individualmente. Esse foi o problema no começo do Campeonato Paulista. Já era uma das perguntas, porque você considera que atualmente tem passado tanto gols, a questão tática? Eu acho que foi muitos erros individuais, e isso a gente fala internamente. A gente não pode chegar na imprensa e falar que a culpa é minha, a culpa é dele, a culpa é... Não, porque senão a imprensa vai crucificar todo mundo. E não é assim. A gente tem que cobrar aqui internamente. Eu errei. O fulano errou. E é assim que a gente corrige. Eu vou ter mais atenção, o Maicon vai ter mais atenção, o Buffarini vai ter mais atenção, o Prato que está jogando no ataque vai recompor um pouco mais rápido. O Cueva vai ter que fechar no volante. Então é assim que a gente se cobra. Então o erro não é meu, o erro não é do Cueva, o erro não é do Prato, o erro não é do goleiro, o erro é de todo mundo. É assim que a gente, quando a gente faz gols, o mérito é de todo mundo. É o que eu falei. Se eu chutar a bola lá pra frente, não vai sair gol. Pode sair? Pode. Ontem teve um gol da seleção. O Miranda tirou a bola, o Neymar fez o gol. Tudo bem, pode acontecer em algum momento, mas é difícil. É melhor você sair iniciando a jogada. Então, eu acho que tem que ter os méritos de quando a gente faz os gols de toda a equipe, mas quando toma um gol, o desmérito não é só da defesa, pelo contrário. Tem que ver de onde a bola foi perdida, quem não acompanhou até chegar lá. Então, eu acho que quando a gente entra dentro de campo, se perde os 11, se ganha os 11. Se erra um, vai errar todo mundo. Tudo bem, erros individuais pode ser cobrado um pouquinho além, vai ser cobrado, isso aí é do futebol, mas eu acho que isso aí tem que ser analisado por todos os torcedores, pela imprensa,
Eu acho que muitas vezes a pessoa só olha quem fez o gol, não olha quem deu o passe. Então, eu acho que isso aí tem que ser melhor avaliado. É uma questão de visão geral do jogo, na verdade. Acho né? que futebol é isso. Você falando assim, me transparece que o elenco hoje está muito bem entrosado, tanto no treino quanto em campo. É um dos elencos que você já passou mais entrosados? Existe mesmo isso? Ou você acha que esse rodízio traz menos entrosamento, traz mais a competitividade? Não, eu vejo hoje um grupo muito fortalecido. Unido? Muito unido, forte. Claro que em momentos de adversidade é complicado. É complicado, você tem que ter muita cabeça no lugar, conversar com o grupo, porque no momento difícil, um começa a falar aqui, outro começa a falar ali, então tem que ter essa conversa para que a gente possa corrigir junto. Existe isso? Existe bastante. Mas vocês conseguem enxergar e já entre vocês trabalharem para conversar e se unirem novamente? Sim, e esse é o diálogo. O Rogério passando vídeos, a gente não pode errar assim. Vocês reassistem? A gente não pode errar assim, não pode tocar a bola do cara marcado. Em alguns momentos a gente tem que arriscar o passe um pouco mais para frente. Então isso tudo é conversado. E essa é a forma de corrigir, pelo fato também de a gente não ter muito tempo. A gente não tem tempo para treinar, para corrigir dentro de campo. Então a gente tem que corrigir falando, vendo vídeos e o mais importante, o pouco tempo que tem de treinamento, o diálogo, um conversando com o outro, quando a jogada está do outro lado, um tem que fechar, a gente tem que fechar mais no meio, congestionar mais para a bola não entrar. Isso então, mudou, né? Porque no começo, por exemplo, na pré-temporada, era perceptível que vocês não conversavam em campo. Sim. E que agora isso tem evoluído, vocês já conversam, já avisam o ladrão. Isso está ajudando muito. Nosso time fala muito pouco dentro de campo. Sim. Hoje eu vejo um time mais comunicativo. Falando mais, cobrando, se tendo que chamar a atenção do jogador vai chamar, se ter que xingar no momento vai xingar, mas no final todo mundo vai se abraçar feliz pela vitória. Acho que esse é o caminho. Vocês consideram que estão no caminho certo? Para o próprio Paulista, para a Copa do Brasil? Eu acredito que sim. Eu acho que o time sabe o que quer, isso é o mais importante. A gente tem um treinador que nos cobra muito, que nos deixa sempre num nível de concentração altíssimo. E eu acho que isso aí é essencial para uma equipe vencedora. Então a gente espera que a gente possa encontrar o caminho da vitória e que seja no domingo, para que a gente possa selar essa classificação com tranquilidade e que a gente possa entrar nessa fase final em abril, que vai ser uma fase de mata-mata e que a gente possa entrar o mais forte possível. Você passou por uma integração, né? Você veio da base, foi pro profissional. E agora o Rogério está estabelecendo essa filosofia no São Paulo, finalmente um treinador que consegue trazer os meninos da base. Agora você vê os meninos vindo da base, você passa a sua experiência, de como foi essa transição, como que você está enxergando isso? Primeiro a gente fica muito feliz, né? A gente vê hoje quase a metade do elenco, todos os jogadores da base. Nossas próprias joias. Isso é fundamental. A gente vê o David Neres foi vendido. Sim, o Leandro estava aí dando tchau. Então, isso é importantíssimo, mostra que o São Paulo tem um investimento muito alto em Cotia, mas traz os jogadores, forma os jogadores em Cotia, traz o jogador para ficar pronto no profissional. E a gente vê que isso aí vem sendo bem feito, né? O Luiz Araújo um crescimento muito grande, uma ótima fase. O Shailon crescendo, o Lucas Fernandes voltando de lesão, o Lianco agora sendo negociado, eu jogando, o João Schmidt, o próprio Wellington, Lucão, então muitos jogadores e isso nos deixa muito feliz. Muito feliz porque a gente sonha com isso, chegar em Cotia, se formar e chegar no profissional, jogar, e a gente ter um treinador que olha com carinho especial para os garotos, eu acho que isso aí é fundamental. E você conversa com eles? Procuro conversar, procuro sempre orientar, por mais que eu não sou muito mais velho que eles, mas eu tenho tenho um pouquinho mais de experiência, às vezes passar para eles que é difícil, não é fácil, por isso tem que estar trabalhando todo dia, você não vai chegar no profissional e jogar. Hoje, por mais que seja um período que o Rogério olha com mais carinho do que antigamente os outros treinadores olhavam,
você acaba tendo um pouco mais de oportunidades, então você tem que aproveitar essas oportunidades, porque oportunidades na nossa vida, ainda mais num clube grande como São Paulo. Eles ficam nervosos quando vem um clássico, assim, por exemplo, de domingo, ou um jogo de estreia? Eu vejo eles bem maduros, e eu acho que a tranquilidade que todos passam para eles, eu acho que é fundamental. Antes não tinha muito isso. Quando eu subi ao profissional, tinha muitos jogadores experientes, poucos jogadores da base, os treinadores, muitas vezes, nem te conhecia direito. Você tinha que provar. Você tinha que provar. Não importa que você era a revelação da base. Você chegava no profissional, você não era ninguém. Hoje não. Hoje é um tratamento diferente. Hoje o Rogério já conhece. O Rogério escolheu a dedo. Quem ele queria trazer. Ele foi lá escolheu, e olha, eu quero esse, quero esse. Antigamente não. Antigamente o treinador conhecia tudo, mas não era como quem hoje. definia quem ia subir era o pessoal de Cotia. Era mais de Cotia, junto com o presidente. Tudo bem, o treinador tinha que dar o aval. Mas você chegava com um período de avaliação. Você ficava 1 semana, 2 semanas para ver como que você tá e tal. Esse calendário apertado, você tinha que mostrar seu futebol no treino. Muitas vezes você nem treinava, você ficava fazendo física. Eu e João, quando eu subi um pouco antes do João Schmidt, ele subiu um pouco depois. A gente nem treinava, a gente ficava fazendo física. A gente aquecia até acabar o coletivo. Aí quando acabava o coletivo a gente fazia físico. Ficava nervoso. Às vezes entrava 5 minutos, era os 5 minutos da sua vida. Que você tinha que mostrar que você é bom, que você tem condições. E foi assim que eu fui ganhando meu espaço. Em 2011 principalmente. Tinha muitos jogadores. A minha briga naquele momento era com o Zé Vitor, que era da base também. Então eu entrava 5 minutos e tentava mostrar que eu tinha que estar no coletivo. E aí fui ganhando meu espaço, até que eu comecei a treinar. Ia para os jogos, muito feliz, 19, 20 convocados, muito feliz, mas chegava lá, era cortado. Nossa. Mas estava feliz por estar no meio do grupo. Muitas vezes eu chegava na sexta, saía a convocação, não estava. Caramba, eu preciso estar nessa convocação. Aí no sábado era rachão. No rachão eu dava vida, eu corria e dava carrinho, isso aqui. Chegava lá no vestiário, meu nome estava na lista. Pelo treino que eu fiz no rachão. Mas sabia que ia chegar no jogo, eu ia ser cortado. Mas estava feliz da mesma forma. Foram etapas, né? Estava feliz, de não ir para o jogo a ser convocado, por mais que era cortado. No momento certo, eu ia. Então, ia assim fui crescendo e hoje, graças a Deus, consegui me firmar. Você concorda com esse termo que a torcida tem utilizado bastante, que é a tal da Cueva dependência? Olha, eu vejo o Cueva como um excelente jogador, nos ajudando muito nesse momento, nesse primeiro Paulista, Copa do Brasil, né? Esses primeiros 3 meses aí. Acho que tem muito ainda a evoluir. Agora, eu não acredito que dependência dele. Pelo contrário, eu acho que temos esses excelentes jogadores na frente. Claro que em alguns momentos, quando ele não joga, não tem nenhum jogador que faz a função dele. Ele é a ligação do volante para o ataque. Isso, né? então a gente acaba ficando um time muito marcável, né? Porque a gente não tem infiltração no meio, o volante sempre fica mais livre, a gente não tem nenhum jogador para enfiar a bola. A gente tem o Thiago Mendes, que é um jogador de explosão que faz muito corredor, chega para chutar, mas não é um jogador de passe. O Cícero faz até essa função, mas o Cícero ele gosta mais de vir buscar a bola. Então acaba quando o Cueva não joga, a gente tem essa necessidade de a bola sair do volante para chegar no ataque, ela chega com dificuldade. Espaço, né? Então, mas muito bom jogador. Acredito que mas é corrigível esse... Eu acho que sim. Não tem como a gente... No futebol a gente não pode depender de um jogador, porque ele vai para a seleção, machuca, toma cartão. Porque se a gente depender de um jogador só, a equipe fica muito vulnerável, né? Porque vai ter jogos que vão fazer uma marcação individual nele e ele não vai jogar. Até pelo próprio calendário, deveria ter alguém que pudesse substituí-lo nessa função. Sim. Por isso que o Rogério até pediu a contratação de um jogador para substituí-lo. Então, no jogo contra o ABC, eu lembro, o primeiro lance do jogo, o volante deles pegou e deu uma pancada no Cueva para tirar ele do jogo,
O que o treinador fez? O treinador pegou e substituiu o cara na hora, porque o cara tomou cartão amarelo. Então muitas vezes vai acontecer isso, pela qualidade que ele tem, como faziam com o Ganso aqui no São Paulo. Mas eu acredito que não podemos, primeiro, não podemos depender de um jogador só. Queremos que ele sempre esteja dentro de campo. Claro. Isso é claro. Sim, genial. Pela qualidade, pelo momento que ele vive, está fazendo gols, deixa nossos atacantes muitas vezes na cara do gol, mas em nenhum momento o São Paulo não pode viver de um jogador para pifar nossos atacantes. Pelo contrário, a gente tem que encontrar alguma solução para isso. Para finalizar, vamos falar só desse último momento do São Paulo. A gente vem de alguns empates, futuramente vem um clássico, temos também Cruzeiro pela frente na Copa do Brasil. O que você acha que falta de eficiência? Qual a projeção que o torcedor pode ter em relação aos últimos jogos e para o futuro? Pode ter certeza que um time muito competitivo, o calendário está... É um inimigo, está nos complicando muito, o desgaste. Temos em algumas posições muitos jogadores, em outras posições poucos jogadores para a gente ter um revezamento. Na lateral esquerda a gente só tem o Júnior, agora parece que trouxe um lateral. Sim. Cueva em alguns momentos muito desgastado. Nossos volantes têm um revezamento até que isso nos facilita, mas eu acho que o desgaste vem nos prejudicando bastante. Mas eu acredito que em abril a gente vai estar muito preparado para que a gente possa competir de igual para igual com todas as equipes que a gente vem a jogar e conseguir o nosso objetivo. Temos plenas condições em ganhar esse Campeonato Paulista, que é uma competição que é muito importante para nós começar o ano com o pé direito, como a gente já começou na Florida Cup. Então pode ter certeza que a gente vai chegar muito longe, porque temos um time muito bom, competitivo e um excelente treinador para nos guiar até lá. E Rodrigo, só para finalizar então, agora fechando, você que agora tem o Rogério como técnico, tem toda já uma identificação com a torcida, quando você entra, vamos supor que agora você está no Morumbi lotado, com 60, 70 mil pessoas, para te ouvir, se você tivesse um recado para passar para a torcida, qual seria, para finalizar aqui a matéria? Olha, que nos apoie do começo ao fim, que gritem a cada bola, que a gente possa, dentro de campo, primeiramente a gente possa dar essa alegria para a nossa torcida, que eu acho que a maior alegria da nossa torcida é ganhar do Corinthians. Sim. Então que a gente possa fazer um excelente jogo, mas que a torcida compareça muito. Fiquei muito feliz, eu acho que agora de manhã eu ouvi falar que tinha 36 mil ingressos vendidos, então a gente espera que a torcida nos apoie mesmo, do começo ao fim. No momento que estiver difícil, no momento que as coisas não estiverem dando certo no jogo, mas que a torcida nos apoie, porque pode ter certeza que dentro de campo a gente vai dar o melhor para que a gente possa vencer. Obrigada pela entrevista, Rodrigo Caio. Muita sorte para você, não só no domingo, mas em toda a sua carreira. Muito obrigado, um grande abraço para a torcida São Paulina e que a gente possa esse ano ser muito feliz. Torço por você demais. Vejo vocês na semana que vem, um beijo.